sempre que a gente tem uma fonte de calor, uma coisa quente, e uma coisa fria, há calor que passa daquilo que está quente para aquilo que está frio. Mas houve uma grande surpresa. É que a fonte que dá o calor, parte do calor é aceite pela fonte fria, mas há uma parte que é rejeitada. Há uma parte que a garrafa não aceita que a minha mão lhe dê. Da parte que é aceita, a gente consegue fazer trabalho e energia livre. Da parte rejeitada, foi um caso sério saber o que é que a gente fazia. Mas da energia livre, só a vida faz trabalho. Os seres inertes não fazem. O calor rejeitado veio-se a saber que era proporcional a uma coisa chamada entropia e a constante proporcionalidade à temperatura. Então, a entropia da energia que vem do Sol, o que é? É o calor que vem lá do Sol a dividir para a temperatura do Sol. O Sol está a 5.500 graus Kelvin. Isto em graus centígrados tirados 237. Quando a gente à noite devolve o calor para lá, devolve à temperatura da Terra, 330. O que quer dizer que do Sol vem energia muito abaixo de entropia. E a gente à noite manda energia com muita grande entropia. Ou seja, do Sol vem energia com grande qualidade e mandamos energia degradada. E por isso nós não somos filhos dos planetas. Nós somos filhos do cosmos. E é este diferencial entre a entropia. A energia é a mesma, o ΔQ é o mesmo. Mas isso é o que faz andar estes burrinhos que são meus. Este é o Valentim e este é o Farrus que está a guardar o presépio. Seres vivos, somos filhos do cosmos. Somos habitantes do planeta. E já sabem, tem o calor, que é parte aceite, parte rejeitada. O rejeitado, se o sistema for fechado, cresce sempre. E ao crescer sempre, quer dizer que a energia se vai degradando. E dentro de nós há entropia, fora de nós há entropia. E houve este senhor, Claude Bernard, que inventou a medicina fisiológica, que disse uma coisa, que é, para a gente estar bem, tem que haver estabilidade do meio interno. E como a entropia total cresce, dentro de mim tem que decrescer para estar tudo em ordem. Para o meio estar calmo. O que é que eu faço? Bem, só há um processo que eu tenho, é exportar a entropia para dentro de mim, ela baixar. E por isso, tudo que a gente consome, tudo, vai instalar energia solar. Não basta dizer quantos quilowatts é que aquilo dá. Não é? Devia ser obrigatório ter a energia e a entropia para produzir aquela energia. Porque, à face das coisas, pode ser uma coisa fantástica e, no fim, estar a produzir entropia que nunca mais acaba. Ou seja, a fazer uma degradação, porque energia e entropia é o que contam para fazer o mundo. Ou seja, o que a gente precisa é energia a baixa entropia, que é o que a gente faz. Por exemplo, este senhor Claude Bernard, em vez de dizer que a vida livre e independente era só possível com a constância do meio interno, ele podia dizer uma outra coisa, que é: nós humanos só fazemos bem as coisas que fazemos sem dar conta. Meu caro professor, tem estômago? Diga? Acredito ter. Ouça, se tem estômago, vá já ao médico, porque normalmente a gente não tem estômago. Só quando isto começa a doer e a inchar e o diabo a sete, é que diz: mas isso, eu tenho estômago. Pulmões. Bem, enquanto isto
Respirar é terrível, é difícil. A gente tem que fazer uma depressão dentro do tórax, mas não pode ser grande demais, senão o ar entrava com uma velocidade que esfarrapava a laringe, a faringe, tudo. E depois aquilo é uma confusão, hemoglobina, oxigênio, é uma confusão desgraçada. A gente não dá conta. A gente faz tão bem como não dá conta. Mal a gente dá conta que está a respirar, vai ao médico. E isto tem uma influência devastadora nas nossas vidas, que é, neste momento, no mundo que agora é energias renováveis, lembrem-se, não é só a energia, que para olhar tem que ver se é baixa entropia. Porque a baixa entropia quer dizer que o calor rejeitado pela fonte fria é baixo. Isto foi um grande mistério. Ninguém encontrava a explicação porque é que raio a mão queria dar o calor todo à garrafa, a garrafa não aceitava. Até que apareceu um senhor chamado Boltzmann que disse, isso é porque o mundo é feito de átomos. Fizeram também a perseguição os seus pares, que ele acabou por suicidar. Mas acabou também por ter a maior glória do mundo, que é, no epitáfio da Campa, não está lá o nome dele, está a fórmula que liga a entropia à estatística dos átomos. E o que é que mostrou essa estatística? É que a distribuição era exponencial. Ou seja, havia muito poucos átomos com muita energia, havia muitos com nada de energia, mas 20% da energia do ar desta sala, 20% das moléculas do ar desta sala contêm 80% da energia do ar que está aqui na sala. E pronto, isto às tantas ficou estabelecido, começámos a fazer contas, aquilo batia certo, até que apareceu este senhor que escreveu um livro que eu acho que aconselho toda a gente, diz Comportamento Humano e o Princípio do Mínimo Esforço. E este senhor, o que estudava era língua e linguagem. E o que ele fez, era filólogo, foi arranjar um método de medir coisas fantásticas, que é palavras num texto. Conta as palavras no texto. A que tiver mais, aparecer mais vezes é a primeira. A outra a seguir é a segunda. A outra é a terceira. Depois a quarta. A quinta. Vai por ordem decrescente que vão aparecendo. E, eis não quando, ele fez isto para montes de livros e montes de literatura. E houve uma coisa que as palavras num texto é exponencial igual à do Boltzmann. Ou seja, 20%, ou seja, em termos, em eixos lineares dá esta exponencial, mas se os eixos forem logarítmicos dá uma linha reta. Dá uma linha reta. E então isto quer dizer que 20% das palavras explicam 80% do texto. O que quer dizer que na distribuição exponencial, que depois também foi vista para as propriedades da propriedade agrícola, um senhor chamado Pareto, e que depois veio a ver que 1% dos escritores representam 50% dos livros que são lidos. 1% dos compositores, a música que é ouvida. 1% dos pintores, 50% da pintura que é vista. Porque a exponencial tem esta propriedade, que é, se 20% detém 80, 20 de 20 são 4, tem 64. 0,8 tem 51. É 0,8, seja o que for, representa 50, seja o que for. E é por isso que nós temos que 1% da humanidade tem 50%. O que acontece é que não são sempre os mesmos. São sempre 20%, 1%. Isso não são sempre os mesmos.
E nós, que queremos fazer justiça social e começamos a saber isso, o que é que fizemos? Fizemos uma coisa que quase fizemos como no golfe e nos cavalos, que é o handicap. No golfe, eu posso jogar seja com quem for, porque eu tenho um handicap. Começa-se com o handicap 28. Pode-se jogar contra o campeão do mundo, porque ele tem que dar 29 tacadas menos que eu. E então nós fizemos isto, que é, uns pagamos mais impostos, outros menos, que é pagar. Mas estes parceiros que estão aqui, muito ricos, e estes aqui que são muito pobres, isto não tem efeito nenhum. Isto é só aqui para esta coisa. E depois o que é que acontece quando há convulsões? É, uns parceiros aqui do meio convencem estes que nada têm, que quando forem parte de 1%, estes vão ficar melhores. Isto normalmente dá uma grande revolução e não acontece, e depois fica tudo na mesma. E agora que estamos em época de eleições, eu dei-me em casal de cinza ao trabalho de fazer esta coisa, que foi: eu preciso que haja consumos mínimos de entropia, de mínimos de energia e de recursos, e o mínimo de entropia. Isso equivaleria a um país onde todos os concelhos tivessem a mesma população. Quer dizer, isto também não produzia muito, mas não gastava nem recursos, nem exportava poluição. Claro que no outro extremo tinha uma coisa que é, só um concelho é que tem a população toda. Isto consome brutalidades de energia, vai para lá tudo, desertifica-se o país todo, aquilo volta para lá, só produz entropia. De modo que o que é que a gente tem que ter? Tem que ter uma coisa que esteja mais ou menos equilibrada entre a diversidade e a unicidade. Porque são linhas retas. Consoante a inclinação da linha reta, eu posso saber se estou a produzir com algo com poucos recursos, com eficiência, ou seja, algo que é harmonioso e coeso, é quando o expoente daquele x é 1. Depois, se o x for menor que 1, faço menos trabalho, mas também não poluo assim tanto. Depois, se eu fizer a organização das coisas de tal maneira que aquele expoente seja maior do que 1, então estou a dar todo o esforço, todos os recursos para lá, e aquela organização está a exportar o máximo de entropia. Esta distribuição, esta exponencial, é como um cancro. Os cancros, as células cancerígenas não morrem. E são as mais bem alimentadas, são as mais irrigadas pelo sangue, e não há nenhuma célula no corpo que não queira ser cancerígena. E é por isso que mesmo eu, que tenho este volume, esta geometria, se algum dia longe vá o agouro, tiver um cancro, passado uns tempos estou um fio de azeite. Porquê? Porque as células cancerígenas vão exigir todos os recursos do corpo, as outras células todas querem emigrar para aquelas células porque são imortais, e depois acabam por me matar a mim, e só nesse momento é que as células cancerígenas morrem. Porque o resto das células vão morrendo e vão sendo substituídas. A gente muda de pele todos os 30 dias, tudo vestido todas as semanas. E eu estou quase com bom aspecto, porque daqui a 3 anos faço 77 anos, e a gente muda todos, não é? De 11 anos, 11 em 11 anos, mas quando me virem aos 77 anos vai ser uma coisa, estou todo novinho em folha. E então resolvi ver como é que era a distribuição da população por distritos em Portugal. E fiz aquele velho truque, o distrito que tiver mais população, fica aí 1, que dá o logaritmo de 0, depois para ali fora.
E isto está publicado, podem ver, isto é 1900, uma inclinação fantástica, igual a 1. E depois agora vão fazendo os anos, não vão lá vendo, mas estão a ver a aparecer cores, isto vai subindo, que é o aumento da população, e depois às tantas vão ver que aquela parte que é os concelhos mais povoados começa a empinar-se mesmo. Vão ver que há ali é o amarelo, que é os anos 70, 80, que aquilo já está mesmo varrido e começam a desaparecer do lado de baixo, que é a desertificação. Estão a ver aquele preto? Ele atravessa de um lado ao outro. Este amarelo é 2012, salvo erro. De modo que, o que é que aconteceu? Eu posso comparar 1900, e depois ver o que é que está a acontecer agora. Agora, tenho inclinações que são de 1.7, 1.3. E isto depois cresce, os cancros crescem. Por isso é que dizem assim, isto agora em Lisboa só se resolve com a área metropolitana de Lisboa. E do Porto, isso é a área metropolitana do Porto. Porque as inclinações já estão 1.7, 1.3. Ali de onde eu venho, lá da Guarda. Não é tanto assim. De modo que eu posso comparar 1900 e 2012. Eu, quando tinha feito isto, só tinha feito 2012. Portanto, estão a ver o que é que está aqui. Está aqui acima desta linha, que é a inclinação 1, está excesso de população, uma exportação de entropia que nunca mais acaba com a destruição do meio ambiente. E aqui, uma desertificaçãozinha. O pessoal de onde dá a desertificação sente-se muito culpado. Mas depois eu tive a observar, é assim. Eu fui presidente da Assembleia Municipal da Guarda durante 4 anos, pelo PSD. E gostei imenso, especialmente dos presidentes da Junta de Freguesia. Gostei excelente. Claro que quando me perguntaram, então, quer recandidatar-se, eu disse, uma vez é curricular, 2 é cadastro. De modo que... Mas fiquei e as pessoas sentem-se muito culpadas. E depois estive a examinar, disse, mas há conselhos que são mais bem governados, outros com mais interesse, mais empenho, outros menos. Aqueles que são mais bem governados, sai o mesmo número de gente daqueles que são menos governados. Mas aquela gente toda ali vive no sentimento de culpa, que eles é que são culpados da desertificação. Mas não é nada. É que a gente tem 2 partes. Uma parte, que é o cancro, e a outra, que é o corpo mirrado. Tal como me aconteceria a mim. Ou seja, só é possível resolver Portugal tratando de desertificação e excesso de população, tudo ao mesmo tempo. É como um corpo, é como quimioterapia. Porque senão, toda a gente vai querer vir para aqui e daqui vai haver cada vez menos gente. Aliás, há uma coisa curiosa que é comparar. Entretanto, saiu 2021, que está aqui a vermelho. Estão a ver o cancro a expandir? E estão a ver o corpo a mirrar cada vez mais, já está para baixo de tudo. Porque aqui esta coisa violeta, espero que estejam a ver violeta, era 2012.